Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime, onde a gente aborda assuntos inspiradores sobre o lifestyle, história de vida e muito mais coisas interessantes sobre os nossos convidados que vão além daquele bate-papo do nosso dia a dia do mercado financeiro. Bom, hoje quem vai apresentar aqui comigo é a Maíra Carboni, nossa diretora de marketing e também professora da ESPM, da parte de negócios e marketing de luxo. Má, obrigado aí pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. E vamos rodar um pouquinho o VT para vocês conhecerem a Lifetime. Muito bom. Bom, nosso convidado de hoje é um grande amigo de mais de 20 anos que eu vi entrar nesse mundo da política e das análises relacionadas ao tema. Bruno Soller, eu vou até pegar minha colinha aqui porque o currículo é bonito e extenso, né? Formado em Relações Internacionais pela PUC, com especialização em Comunicação Política pela George Washington University e atualmente é colunista do Estadão e comentarista do Grupo Record. Foi chefe de gabinete do Ministério da Cultura e trabalhou na Prefeitura de São Paulo, Câmara dos Deputados e Delegação da União Europeia e também foi observador eleitoral pela ONU. Bruno, seja muito bem-vindo. Queria, antes de mais nada, agradecer tua presença aqui, te dar um presente dos nossos apoiadores, amigos e colegas da Inova Business School. Inova, vocês vão acompanhar aí um videozinho para entender melhor sobre a potência dessa turma. Então, Bruno, obrigada por estar aqui com a gente hoje, muito especial sua presença, o Marcelo quase perdeu o ar, tamanho o seu currículo, né, é muito robusto. E a primeira pergunta é para a gente entender a sua trajetória, né, todas essas foram suas conquistas, mas o que te despertou o interesse pelas ciências políticas, relações internacionais? Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, estar com o Marcelo aqui é um prazer muito grande, porque, bom, a gente tem uma longa história de vida juntos aí, desde criança, estudando lá no extinto Colégio dos Santos Anjos, e estar contigo também, Maíra, um prazer te conhecer, e é isso. Bom, a questão da ciência política entrou na minha vida desde pequeno, na verdade. Eu sempre gostei muito do tema, né? Eu era uma criança, eu acho que um pouco estranha, que eu gostava de assistir TV Senado. Então, eu ficava assistindo aquilo, eu ficava vendo os discursos e tudo mais, adorava. Eu lembro até que teve uma oportunidade na campanha de prefeito aqui de São Paulo, em 1996, eu tinha 10 anos de idade, e eu lembro de ter feito uma coisa que depois virou a minha profissão mesmo. Eu levei para a escola como se fosse um papelzinho e eu pedia para as pessoas falarem quem que os pais iam votar para prefeito. Eu queria saber como que tava, se era no Pita ou se era na Erundina, na época, né? Então já comecei a fazer pesquisa desde essa época, né? E eu fui me
bom, eu comecei a trabalhar em cargos públicos mesmo, trabalhando nessa área, e depois eu fui me especializando. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu sempre gostei muito, foi campanha eleitoral. Adorava a campanha eleitoral e adoro, até hoje eu gosto muito das técnicas de comunicação, como que você chega no eleitor, com quem que você conversa, e daí eu fui me especializar nisso, né? Foi uma das coisas que eu fui fazer relações internacionais, que era um curso, aqui no Brasil a gente tem pouco curso sobre ciência política mesmo, né? Normalmente a ciência política está dentro da sociologia, mas eu achava muito acadêmico e pouco prático a sociologia, e daí eu fui para as relações internacionais porque eu tinha política e tinha um outro conteúdo que eu gosto muito, que é essa parte da diplomacia, de entender a relação entre povos, economia mundial, com o impacto do próprio comércio internacional nas relações humanas. Então tudo isso foi uma coisa que foi me chamando a atenção e fui acabando indo para essa área. Me formei em relações internacionais e depois, por incrível que pareça, assistindo a um filme, me despertou o negócio de campanha mesmo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu estava vendo um filme chamado Our Brand Crisis, que era um filme que passava sobre um grande pesquisador dos Estados Unidos chamado Stan Greenberg, que ele ia para uma campanha na Bolívia e ele modificava toda a campanha a partir dos estudos que ele fazia. Ele começou a modificar toda a campanha do candidato, e o candidato sai vitorioso no final, na grande crise que tinha na Bolívia, e baseado em fatos reais esse filme, né? E daí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, Greenberg, eu fui atrás, botei no Google lá, comecei a procurar. Resumindo, ligamos, eu e um colega, um amigo meu, ligamos para essa empresa nos Estados Unidos, que existia a Greenberg, e aí a história foi que nós voltamos com uma representação deles para o Brasil. Eu fui para Washington, foi uma loucura, e acabou que a gente voltou com essa representação. Não sabia nada do que eu estava fazendo, na verdade, porque eu falei, eu não tinha técnica sobre o que era campanha. Mas primeiro você começa, né? Depois você melhora. Né? Isso, exatamente. E daí acabou que eu fui cair nessa coisa de comunicação política. A partir daí fui me especializar, trabalhei com eles, né, e foi uma escola importante aí para mim, e depois montei a minha empresa aqui no Brasil, primeiro com um sócio, que era Travessia Estratégia. Eu fiquei 7 anos na Travessia, e depois fui montar a Real Time Big Data, que é hoje a empresa que eu trabalho e faço todas as pesquisas de opinião pública hoje do Grupo Record. Então, para TV Record, pesquisas para presidente, governador, senador, essas coisas todas que eu vou fazendo, né? Tá legal, cara. E assim, como é que é essa sua formação do mundo exterior? Como é que ela te traz, como é que ela influencia na sua visão sobre a política brasileira, né? Que eu não sei, vou até adicionar, existe uma grande diferença da nossa política aqui pro que se vê no mundo, ou política ela é algo que vem do homem e ela, cara, não interessa a língua que você está falando, ela vai ser muito parecida? Olha, vamos lá, política como ciência, ela é igual em todos os lugares. O que diferencia muito? As populações, o povo, né? Você tem uma grande diferença de como cada região do mundo se relaciona com a política. Então, em alguns lugares você tem uma demanda muito mais forte por líderes fortes, em outros lugares as pessoas querem líderes discretos, em outros lugares as pessoas estão preocupadas em votar, em outros lugares elas não querem votar, porque elas gostam de um modelo que está pré-concebido e gostam de viver assim. Então, vai variando muito da característica etnográfica, né? Então, de cada lugar, de cada pessoa, de cada povo. E mesmo num país como o nosso, que é um país continental, em que você tem diferenças abissais de realidades, você também percebe isso, né? Não se pode pensar que a mesma formação política, as mesmas características que você vê no Acre vão ser as mesmas do Rio Grande do Sul, né? São realidades completamente distintas, pessoas, formações
uma sociedade formada por uma ancestralidade completamente diferente, e isso vai impactando. Por isso que o Brasil é essa colcha de retalhos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o Brasil, porque o Brasil é muito diverso, né? Você tem muitas características em cada lugar. Então, trazendo um pouco de fora, o que a gente consegue ver é que, e daí vai para a parte técnica do negócio, por isso que você não consegue fazer nenhum tipo de campanha ou você não consegue fazer grandes discussões políticas sem você pesquisar. Né? Pesquisar é fundamental, entender como as pessoas estão vendo o processo, né? E a partir daí você começa a fazer análise em cima de fatos. Às vezes o que para mim é uma grande verdade, para outras pessoas não é. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente discute, por exemplo, voto distrital. Dá para discutir voto distrital no Acre? Talvez não. São Paulo é perfeitamente possível. Né? Uma pessoa que vive em Itaquera, às vezes ela vive a vida inteira dela em Itaquera e nunca foi para Parelheiros. E elas estão na mesma cidade. Né? Mas para a realidade dela, talvez ter um deputado ou um vereador que seja de Itaquera seja fundamental. Agora, talvez no Acre não. O deputado pode representar o estado inteiro porque você tem um contingente populacional muito menor. Né? Então, essas características que você vai vendo a partir de estudo. Né? E, claro, ter a vivência de ter conhecido técnicas de fora, mais avançadas do que a gente tem aqui, ajuda muito a fazer esses estudos. Né? Pô, gozado. Não, pode falar. Não, era só sobre um negócio que você falou, né? Existem nações que têm essa necessidade de ter um líder mais... O Brasil, eu acredito que seja um caso típico de ter um líder mais enfim, que me fugiu a palavra aqui, mas que seja mais forte. É o caso do Brasil. Talvez seja o caso da América Latina, tá? A gente tem uma experiência na América Latina do caudilismo, né? Ou seja, daqueles líderes que representam um pouco do anseio da sociedade, aquela coisa do pai que resolve tudo, né? O estereótipo do pai, o cara que está preocupado com as questões mais internas da família, da população. E isso tem muito a ver com a nossa formação e principalmente o Brasil é um país que vira... a gente vai virar república em 1889, né? Logo depois do fim da escravidão. Então você tem 20 anos, pelo menos, de um Brasil, imagina, você tem ex-escravos que são libertos, viram uma população marginal naquele momento, marginal no sentido de estarem fora da realidade econômica do país, e vem um presidente, depois de quase 30 anos, Getúlio Vargas, depois de uma política toda de oligarquias, né? Aquela política do café com leite, aquela coisa de combinado, quem que ia ganhar, quem que não ia ganhar, Minas Gerais e São Paulo definindo o preço, a vida das pessoas na bolsa do café e do leite, e daí você vem um líder forte, um caudilho, né? Gaúcho, aquela coisa que manda e desmanda e não sei mais o que, e faz um grande pacto social, né? Permitindo com que essas pessoas tivessem carteira de trabalho, né? Você começam as leis trabalhistas, começam algumas leis que são o que a gente chama daí na ciência política de um contrato social com a sociedade. Nesse momento você tem um tipo de governo que começa a fazer o gosto da população. Porque é alguém que se preocupa com os mais pobres. Então, a história do pai dos pobres, que a gente já tem repetido recentemente com o que o Lula representou muito, desde o começo do seu mandato, né, lá em 2002. Né? Mas a gente teve, se você pegar na história, os grandes líderes brasileiros, os grandes líderes aprovados brasileiros, não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, eu estou dizendo de aprovação popular. A gente pega Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Emílio Garrastazu Médici, que as pessoas têm medo de falar, porque era na época da ditadura militar, mas era alguém que a população gostava, né? E, mais recentemente, o Lula. Né? O Collor surgiu como alguém parecido com isso,
não deu tempo, né? Em 2 anos ele foi impeachmentado. Ele deu o negócio da poupança lá que deu uma confusão muito grande e ele não conseguiu se manter. E depois o Lula, né? Então, sempre com essa mesma característica do pai dos pobres, o cara que resolve os problemas, que olha para a população mais pobre, mais humilde. Isso se repetiu na Argentina, com Juan Domingo Perón. Hoje o Milei é uma espécie disso. Né? Muita gente está muito empolgada com o Milei e tudo mais, mas ele não deixa de ter um aspecto populista. O próprio Bolsonaro, quando assumiu aqui, um discurso muito populista em diversos segmentos, né? Bandido bom, bandido morto, aquelas coisas meio da segurança que vou resolver, colocar cabeça de bandido na bandeja de prata, né? Aquela coisa que a gente depois, quando a gente começa a espremer, não sai muita coisa, mas o discurso é um discurso que agrada. Então esses líderes fortes acabam tendo grande projeção aqui. Se aparecer um cara desse na Dinamarca, na Noruega, talvez as pessoas não gostem. As pessoas gostam de um perfil mais low profile, aí, um cara meio mais conciliador do que o grande líder, né? Isso vai variando, porque isso é uma sociedade que está mais regulada, né? Uma sociedade mais igual. Aqui a gente ainda tem grandes discrepâncias e essa necessidade da população em buscar alguém para ser o seu guia, o seu líder, né? Isso foi talvez um grande motivo para que na América Latina, como quase que toda, você não tenha parlamentarismo, por exemplo. É uma região do mundo em que o presidencialismo se impôs. Né? Um pouco da lógica americana também, né? Mas é uma característica nossa aqui, de formação. Né? Aí, acho que você tangenciou já a minha pergunta, mas perguntando mais diretamente, né? Com toda a sua experiência, e como é que você enxerga hoje a gestão pública e as políticas públicas no Brasil? Até com esses comparativos, né, versus mundo. Eu acho que a gente está com um problema muito grave de ter um norte para o país. E isso, nós temos há 10 anos, pelo menos, e daí eu vou entrar do ponto de vista econômico, pelo menos há 10 anos patinando, né? Do final do meio do governo Dilma. Você teve um período de talvez um lampejo de tentativas de reformas no governo Temer, mas que tinha pouquíssimo apoio popular. Um governo que ele nasceu quando começou a engrenar, veio o caso JBS e acabou com o governo. Pedido de impeachment do presidente Temer naquele momento, etc. Daí você tem um começo de governo Bolsonaro com uma pandemia. Então que a coisa também não consegue se desenvolver. Fazer o que ele tinha prometido. E vem uma volta do Lula numa expectativa que a população, principalmente de classe mais baixa, tinha de que a vida voltasse àquele tempo em que ele tinha sido presidente. E você está tendo uma grande quebra de expectativa, né? Com o preço das coisas disparando e a vida não mudando para melhor. Então o que eu acho é que o Brasil discute muito perfumaria e pouco o que precisa ser feito. A gente não tem visão de país. É muito uma discussão sobre quem vai estar no poder, eu gosto desse, eu gosto daquele, mas vai estar no poder para fazer o quê? O que a gente quer como futuro para o país, né? Acho que essa é a grande discussão e a gente tem muita dificuldade em fazê-la, porque talvez o maior problema que a gente tem é de se reconhecer pobre. O Brasil tem um discurso muito bonito de que a gente é um país rico, que a gente é um país... A gente pode até ser economicamente de recursos naturais, mas com uma população extremamente pobre. Mais de 50% da população vive nas classes C2 e D, que são as classes mais baixas do extrato social. Então, enquanto a gente não assumir isso como um problema do Brasil e entender que não é alimentando pessoas na pobreza que a gente vai sair disso, mas que a gente precisa de desenvolvimento econômico nessas classes, eu acho que a gente não tem muito futuro. É uma pena que a gente não discute isso. E não tem espaço para essa discussão. A discussão é muito efêmera, é muito faz Arminha ou faz o L. É um pouco triste. Agora sim, você sabe que eu estava assistindo um podcast do Primo Cast sobre o Império Romano e você tinha, né, os grandes imperadores, enfim, faziam um bom trabalho,
porque o legado que eles iam deixar era o próximo governante ia ser o próprio filho, ele não ia deixar o negócio para o filho. Enfim, isso deu muito certo e obviamente errado em alguns momentos. Mas os piores momentos do Império Romano acontece quando você tem uma troca muito rápida dos líderes. E por incrível que pareça, o pior de todos os períodos, acontecia uma troca de governante a cada 4 anos, como por incrível que pareça. E é meio que isso, né? Porque você passa 2 anos fazendo alguma coisa daquilo que você prometeu, depois mais 2 anos em campanha. O problema todo, Marcelo, é que assim, se a gente tivesse visão de país, de fato, se os governantes... Vamos lá, eu não acho que nenhum governante entra lá e fala, não, vou acabar com tudo, vou fazer tudo errado. Não, o cara quer fazer as coisas certas. Eu pelo menos acredito que queira, né? Mas você tem um sistema político que é um sistema complexo. E não dá para você fazer grandes mudanças do dia para a noite. Então, por isso você precisa ter visão estratégica de futuro. E daí um pouco de como que a população recebe isso também. Se a população não entender que as coisas demoram um pouco para maturar, a gente vai sempre querer imediatismo. E o imediatismo, a gente acaba caindo nisso que nós estamos vivendo. Claro, eu entendo que a pessoa que está ali na camada mais baixa, ela não aguenta mais esperar. O país do futuro a gente está esperando há não sei quanto tempo. Ele nunca chega, né? Eu lembro da frase do Delfim Neto, na época da ditadura militar, que ele falava, primeiro vamos fazer o bolo crescer, depois a gente vai dividir o bolo, repartir o bolo, né? O bolo cresceu, assou e não se repartiu. O bolo queimou. E a gente precisa agora entender, nesse novo momento, não é possível, por exemplo, que a gente tenha um país desse tamanho que é o Brasil, com essa complexidade territorial, e a gente não tem, por exemplo, uma malha ferroviária para escoamento de produção, e não se discuta isso de verdade. E quando se discute é só, vamos lançar uma pedra fundamental, tá? Legal, mas e aí? E a continuidade disso? A gente está agora discutindo um negócio que faz acho que 40 anos que se discute, o túnel Santos-Guarujá. Pô, resolve isso, né? Tem coisa que não tem que ficar, tem que se fazer, né? Lançou de novo outra pedra fundamental, vamos ver se agora sai, né? Tá parecendo que vai sair, mas é tudo muito demorado, mas também porque falta, porque o cara pensa, pô, tá bom, vou lançar o túnel Santos-Guarujá, vai levar 7 anos para ficar pronto, 8 anos para ficar pronto, talvez não vou colher esse fruto na minha gestão. E as pessoas, como querem imediatismo, o político faz o molde do que a população espera. Aí o cara começa, não, então é melhor não fazer isso, vamos dar alguma coisa aqui, vamos resolver isso aqui, que vai aparecer mais. Né? A gente tem um problema gravíssimo de saneamento básico no país, várias capitais que não têm saneamento, capitais. Você vai para Porto Velho, em Rondônia, você tem 9% de saneamento na cidade, é uma capital de um estado importante do agronegócio brasileiro. Só que isso não se discute, porque não é vendável, né? Mas é um problema também, de novo, da população, né? Do nosso nível de entendimento das coisas, da nossa compreensão. Enquanto a gente ficar batendo palma para político e achando que é isso que vai resolver alguma coisa, talvez a gente fique condenado a viver dessa maneira como nós estamos. E diante de todo esse cenário, Bruno, qual que é o papel, então, de um cientista político como você para nos trazer, eu acho que, esperança? Não. O cientista político é um palpiteiro, né? Eu não sei se dou tanta esperança. Assim. Mas é muito de análise, né? O que a ciência política faz, o cientista político faz, é tentar analisar, tentar achar os pormenores para a gente poder encontrar caminhos. Eu acho que essa talvez seja a grande função nossa. Né? Eu já tive do outro lado, eu já tive lá, trabalhando como executivo público, né? Fazendo algumas coisas. E o que eu percebo o engessamento do Estado é um grande problema que a gente tem. A gente tem um Estado engessado, as coisas são difíceis de acontecer. O nosso modelo de Estado ele é muito inchado
e pouco produtivo. Se trabalha muito. Eu lembro, tem uma frase do deputado Tiririca, que depois que ele foi para Brasília, que ele falava, eu vou para Brasília ver o que um deputado faz, né? E daí alguém perguntou para ele, agora, já sabe o que o deputado faz? Ele virou e falou uma coisa que é muito interessante, foi uma resposta muito inteligente dele. Ele falou, trabalha muito e produz pouco. E é verdade. A gente fica, não, deputado não trabalha. O cara trabalha pra cacete. Se você for olhar, você não sabe o que é domingo, 3 horas da manhã, nego ligando, pedindo coisa, e o cara tendo que resolver, porque ele é um representante das pessoas, indo atrás e tudo mais. Só que se produz muito pouco, porque se resolve coisas muito pequenas. O que se consegue resolver são coisas muito pequenas. Isso do ponto de vista do legislativo. No executivo, que era para onde você tinha que ter mais agilidade, a gente também tem essas dificuldades, as leis de licitação pública, que são importantes do ponto de vista da transparência, mas elas são impeditivas em algumas coisas. Né? O papel do Ministério Público, inclusive, tem que ser rediscutido. A gente tem um Ministério Público que impede desenvolvimento em muitas vezes. Claro que ele tem um papel fundamental, ele precisa fiscalizar, mas, poxa, tem coisa que não dá. A gente não consegue concluir uma obra do Rodoanel por causa de uma discussão do mico-leão dourado na Serra da Cantareira. Me desculpa, com todo respeito ao seu mico-leão dourado. Ele é um cara importante na fauna, não sei mais o quê. Mas a gente não pode pensar que no mundo, na trajetória do mundo, não se cometeram alguns excessos em alguns momentos que foram fundamentais para o progresso. A gente vai ter que... Senão a gente não faz nada. Vai viver todo mundo na selva. Ok. Se é um desejo de todo mundo, mas não me parece. Que nem índio que é isso. A gente está comprando Hilux. Não me parece que é isso. Desculpa, não é preconceito nem termos preconceituosos. Mas são fatos. Né? Se a gente não sair dessa discussão em algum momento e entender que o progresso exige algumas renúncias, a gente nunca vai sair do lugar. Claro que tem que ter todo o cuidado ambiental. A pauta ambiental é fundamental. O Brasil vai receber uma COP esse ano e tem que se discutir isso. Não pode se pensar que no mundo moderno a gente pode discutir. Tem que se discutir, mas ela tem que estar em algum momento aliada ao desenvolvimento e não como algo que trava desenvolvimento. Sim. Mais um exemplo besta, tá? Sim. Tem uma estrada que liga Recife a Maceió, 2 capitais, que é uma BR. Essa BR ela não pode ser duplicada porque ela passa dentro de um território que tem mais ou menos uns 50 indígenas. Poxa, a gente remaneja todo mundo de lugar. A gente muda. Não dá para o governo pensar numa possibilidade de colocar essas pessoas, levar essas pessoas para um lugar melhor do que onde elas vivem, né? Um progresso para essas pessoas. E você tem uma duplicação de uma rodovia que é fundamental para o escoamento de produção. Né? 2 cidades grandes. Com porto importante, Porto de Suape. A produção de cana-de-açúcar de Alagoas precisa sair, o fumo lá de Alagoas, de Arapiraca, precisa sair. A gente precisa exportar. Isso é desenvolvimento, isso vai gerar dinheiro para Alagoas, para as pessoas saírem de um estado em que 70% da população vive abaixo das rendas de pobreza do país. É isso. Poxa, a gente tem que discutir isso. E você gera progresso, né? Você resolve outros problemas de saneamento básico, de saúde. Cara. Não é para sair matando motosserra, não é nada disso. Mas tem que se chegar numa coisa de bom senso. Sim. Não pode impedir o progresso porque 50 pessoas não querem. Mas direito adquirido, porque quando chegaram a terra era deles. Então cancela São Paulo, que aqui era a terra do indígena. Destrói tudo e volta. Né? Isso faz parte do progresso. A gente tem que discutir essas coisas, mas discutir sem o viés ideológico. Porque se a gente entrar no viés ideológico, daí começa. Daí, não, porque você é racista, que quer matar os índios, que quer não sei mais. Daí começa um discurso maluco, que não serve para nada. O outro falando que tem que matar o índio, o outro falando que não tem que matar o índio, que você é racista, que você não sei mais o quê. E a gente não resolve o problema e tá lá. Continua todo mundo. Chega lá, trânsito, não consegue escoar. E no final do dia, nenhum nem outro que é grandes violências. É isso. Mas entrou no ego, entrou no...
Entrou na ideologia. Polarização que a gente entrou na anda polarização. Na torcida, vira Fla-Flu. Putz, ótimo gancho para essa pergunta aqui que eu vou formular de uma maneira diferente, né? A gente vive nesse Fla-Flu, que é a grande maneira que a gente vem fazendo política nos últimos anos, né? Eu queria ver contigo como é que se enxerga e como até poderia sair desse grande Fla-Flu para conseguir evoluir, e também o impacto das redes sociais nesse âmbito de política que a gente teve a partir desse século, né? Claro. Então, eu acho que, vamos lá, sair do Fla-Flu é fundamental. Isso é um desejo. A realidade é que a gente não sai dele. É muito difícil sair desse Fla-Flu. Nesse momento, né? O mundo é cíclico. A gente vai tendo novos momentos, novas experiências vão chegando. Os jacobinos e girondinos, mas a gente sempre tem a cabeça das pessoas de maneira geral, né? E daí quando a gente entra para o eleitor, é binária, né? Ou é isso ou é aquilo. É difícil numa eleição de 2 turnos. Muitas vezes você vai para o segundo turno e você fala, puta, eu não queria votar em nenhum dos dois. Mas, para não votar naquele, eu vou votar nesse. Acontece direto, com muita gente. Imagina. Tem aqueles que já são fã desde o começo. Votou com ele, não sei mais o quê. Ótimo. O problema é que a gente está vivendo agora, desde 1989, a gente tem o Lula como um agente fundamental em todas as eleições brasileiras. Desde 89. Então nós estamos falando 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026 ele é possível candidato de novo. É muita eleição. São 36 anos se discutindo uma mesma pessoa. Quando o Lula não foi candidato, foi a Dilma, era a candidata do Lula. Quando o Haddad foi candidato, a campanha era Haddad é Lula. Esse era o slogan da campanha. Então a gente tem 36 anos de uma única pessoa representando um lado no país. A gente teve um avanço depois de um declínio do PSDB, que ficou como anti-Lula durante muito tempo. A gente teve uma resposta de um setor da sociedade que não aguentava mais, não achava o PSDB mais capaz de enfrentar o Lula e se encontrou em torno do Jair Bolsonaro. E hoje você tem o bolsonarismo, novo polo. Né? A minha pergunta é, nos últimos 10 anos, como a gente estava falando, em que Lula e Bolsonaro, os dois foram presidentes da República, o que mudou na nossa vida de verdade? O que melhorou? O que o Brasil avançou nos últimos 10 anos? Essa é a pergunta que eu faço. Dá para a gente ficar brigando por isso? Mas se você quer o Lula, ou você quer o Bolsonaro. Não. O que a gente precisa começar a discutir é ou essas figuras representam alguma coisa de futuro para o país e não só as suas próprias ambições pessoais, ou a gente vai estar condenado a essa divisão. Tem outros nomes? Tem. A população precisa querer ouvir sobre esses outros nomes. Precisa tentar acreditar em alguma coisa. A gente não acredita mais, né? É interessante isso, porque o Brasil é o país que mais... tem um estudo da Ipsos, interessantíssimo. O brasileiro é o povo que mais acredita em mentira do mundo. Estudo da Ipsos, feito em 40 países. O Brasil é o país que mais acredita em notícias falsas e em mentira no mundo. Curioso. Só que a gente não acredita em promessa política. Mas você vai falar, não, isso é promessa política. Porra, se o cara não prometer na campanha, se ele não se comprometer com alguma coisa, como que você vai saber se ele vai fazer, se ele não vai fazer? Não, é impossível, só com bola de cristal. Então, ou a gente começa a ter um pouco mais de confiança em novas figuras que vão surgindo e dê oportunidade para que essas pessoas,
ou a gente vai ficar sempre refém de uma polarização que até agora não nos trouxe nenhum benefício. Né? Porque se a gente tivesse tido benefícios, eu até falaria, pô, não, tudo bem, dele. Mas são 10 anos de um país afundando. Afundando. É isso. É esse ponto que você colocou, Bruno, quando a gente olha, né, as redes sociais, se somos o país que mais acreditamos em mentiras, né, e a rede social, a gente tem todo o algoritmo trabalhando para fortalecer a nossa opinião e não para trazer opiniões contrárias e que nos faça pensar, como é que você enxerga a evolução da comunicação nesse cenário, né? Essa coisa do acreditar em mentira, né? Essa coisa toda, a gente vê como que o brasileiro, ele vive fantasias, né? A gente vive fantasia, é um pouco da característica da sociedade, aquilo que a gente estava falando logo no começo. Novela, o que é novela? Que é um dos grandes gêneros do país. É você viver a vida de outras pessoas ali, você ficar acompanhando o que aquela coisa está acontecendo. É um pouco de você tirar das suas frustrações, do teu dia a dia, de você não ter capacidade financeira ou para você ficar olhando uma tela e vivendo a vida de outras pessoas. A nossa fixação pela Disney, né? O brasileiro ganhou algum dinheirinho, a primeira coisa que o brasileiro quer fazer é ir para Disney. Nós somos o segundo país que mais vai para Disney. Né? A gente tem algumas coisas que são de fantasia, o brasileiro fantasia muita coisa e a gente esquece da nossa realidade. Né? A rede social, ela faz com que uma sociedade fantasiosa viva uma fantasia o tempo inteiro. Porque ali eu sou especialista em tudo. Eu não sei nada, mas eu sou especialista em tudo. Eu falo como o Neymar deve jogar em campo, eu falo sobre física quântica, eu falo sobre a fórmula de Bhaskara, eu dou palpite em tudo. Ótimo que se possa dar palpite em tudo, isso é democrático, é importante que se tenha isso. Mas às vezes a gente tem que se recolher e entender a nossa capacidade. Uma sociedade que não entende isso sofre. Então a gente vive fantasias. Né? A maior delas agora é nego vibrando. O Trump ganhou a eleição. E a gente? O Miguel, que mora em Salesópolis, aqui na Grande São Paulo. O que mudou na vida dele essa vitória do Trump? Ele acorda todo dia de manhã, vai ter que ir para o trabalho, pega o trem lotado. Né? A vida real não mudou, mas a gente fica numa discussão como se fosse legal ter um time, ter uma bandeira. Né? Então, é um pouco precisa de um estudo psicológico aí, né? De como que a gente se comporta com essas realidades. Né? E ainda dentro dessa questão de comunicação e redes sociais e tudo mais, voltando mais agora para o que a gente tem para os próximos 2 anos, você acha que a gente vai ter outros nomes nesse palio para a corrida eleitoral? E aí a gente viu que aqui em São Paulo o negócio pegou fogo com relação aos candidatos que surgiram, porque tem nomes que são conhecidos, etc., tá num nicho, mas querem também se aproveitar para estar no mainstream que essa corrida política significa, e às vezes corre o risco até de ser eleito, né? Como que você faz uma análise dos próximos 2 anos com essa realidade que a gente viveu agora, que eu acho que a gente não tinha visto essa realidade até então na Prefeitura de São Paulo, que eu estou me referindo. Como é que você enxerga isso daí nos próximos 2 anos, nesse cenário dessa próxima eleição, cara? Olha, a gente talvez tenha a janela mais aberta para fugir dessa polarização de alguma maneira. Por quê? Porque você tem um presidente da República com uma idade avançada, né? Vem para uma campanha de reeleição com 80 anos e com uma popularidade baixa nesse momento. Claro, ainda tem 1 ano e meio aí para começar a campanha, mas neste momento uma popularidade baixa. Então você tem um pequeno problema aqui de um lado. Do outro lado, o principal líder da oposição, o Jair Bolsonaro, um pedido pela justiça de ser candidato. Né?
O que isso pode acontecer? Vamos lá. Se a gente parar para pensar do ponto de vista racional, tá? Sem contar as relações políticas e os anseios de cada uma dessas figuras. Com o impedimento do Bolsonaro, existe um nome hoje que está muito apto a ser candidato à presidência da República e as pesquisas apontam que ele poderia vencer essa eleição, que é o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso é um nome que está posto, as pesquisas apontam que ele é um nome muito forte. E provavelmente uma candidatura do Tarcísio unificaria este campo. Dificilmente você teria outras candidaturas desse campo, porque as pessoas entendem que o Tarcísio é um nome forte para vencer o Lula ou um possível indicado do Lula. Né? Pensando que o Lula também pode recuar em função da idade e questões de saúde. Bom, daí a gente entra na política real. O Bolsonaro quer o Tarcísio candidato? Parece que não. Todo momento ele reforça que não. Né? E por quê? Como a vitória do Tarcísio é o fim do bolsonarismo. Uhum. No dia seguinte, se o Tarcísio vira presidente da República, no dia seguinte o Bolsonaro está esquecido. Você começa um novo ciclo num campo em que hoje o Bolsonaro é o grande nome. Então vem os desejos pessoais. Lançar o filho candidato, que é uma possibilidade cada vez mais real, o Eduardo Bolsonaro. Provavelmente este campo de oposição não se una em torno do Eduardo Bolsonaro. Você pode ter novas candidaturas. Quem que são os nomes que estão sendo ventilados aí nesse campo? O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. O governador do Paraná, o Ratinho Júnior. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Que também foi... Esses três nomes que estão sendo muito cogitados. O Caiado está inelegível. Não, o Caiado é o atual governador, pode... Mas eu... Tem uma tentativa, né, mas então. não tá, mas ele ainda tá apto, tá? O Ronaldo Caiado, inclusive, ele deve lançar a candidatura dele, uma pré-candidatura, agora, num ato em Salvador, daqui... E ele tá junto com o Gustavo Lima. Aí vem o pulo do gato. Daí você tem Gustavo Lima, que, por incrível que pareça, é um nome que tem ressonância na sociedade. Uhum. Principalmente quando a gente faz os grupos qualitativos, tem uma pergunta aqui muito interessante, que às vezes a gente fala, mas ele tem experiência para ser presidente da República? Daí eu já ouvi várias vezes essa resposta. Os que têm experiência deixaram a gente como a gente está. Então, será que é bom ter experiência? Né? Então surge uma possibilidade de algo novo, um nome novo. Ele tem alguns problemas aí jurídicos também. E eu imagino que se ele for colocar a cabeça para ser candidato, muito provavelmente ele vai sofrer com algum desgaste aí em relação a isso. Além desses, você tem nomes que são considerados de terceira via, que estão fora dessa polarização, né? Tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e você tem o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, né? Eterno candidato, candidato 200 vezes, mas não sai muito disso. Numa candidatura em que você tem um lado ali posto do governo que provavelmente repita uma boa votação, por mais fragilizado que esteja, a briga fica grande desse outro lado da direita. E você pode ter um risco aí de um Eduardo Bolsonaro ser engolido por algum desses nomes. Né? Porque são muitos nomes colocados. Uma composição Gustavo Lima, Ronaldo Caiado é perigosa. Um Pablo Marçal candidato, que a gente não falou, também pode ser perigoso. Né? Você tem alguns nomes que podem criar dificuldades. Então, você tem talvez uma janela para vencer a polarização Lula-Bolsonaro, o Lula-bolsonarismo, né, que a gente está vivendo há algum tempo. Ainda é tudo muito cedo quando você não tem o panorama completo. O Bolsonaro está inelegível, mas se lança candidato. O Lula a gente não sabe o que vai ser, porque também imagina, o Lula com 80 anos, depois de ter sido 3 vezes presidente da República, volta presidente da República depois de uma prisão. Será que ele quer terminar a carreira política com uma possível derrota? Ir para um risco desses? Então tudo isso está sendo colocado na balança, mas
talvez seja a chance de uma quebra dessa polarização Lula-Bolsonaro aí na próxima eleição. Muito bom, meu. Então, como é que você enxerga esse futuro da política brasileira? Olha, eu acho que a gente tem avançado numa coisa. Antigamente as pessoas diziam que não se discutia política. Né? Política, religião e futebol não se discute. Lembra? Tinha essa frase que era... A gente tem discutido muito política. Isso é bom. Por mais que a gente esteja num momento de aguçamento de opiniões e de posicionamentos, eu imagino que o fato de se discutir pode gerar novas percepções. Né? Então, acho que isso é uma coisa positiva. A gente precisa, e isso é fundamental, a população, enquanto sociedade, enquanto a gente começar a refletir um pouco mais. Não só torcer, mas participar da política. E participar não é eu sou candidato, não, mas participar do que é o jogo político, do entendimento desse jogo político. Não, a gente está na fase muito da torcida, né? Mas tem que botar a bola um pouco no chão. Falar, olha, vamos lá, vamos analisar um pouco mais com calma. Não acreditar em tudo que se vê de primeira hora. Né? Não é tudo que vem de um lado é perfeito e tudo que vem do outro é péssimo. A gente tem que começar a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Na discussão. Tem coisa boa que o Lula fez, tem coisa boa que o Bolsonaro fez. O Pix não é uma coisa ótima, todo mundo usa. O governo Bolsonaro. Né? O Luz para Todos, que botou iluminação na casa de muita gente que vivia sem luz. É uma obra do governo Lula. E que funcionou muito no Nordeste brasileiro, principalmente. Né? A gente tem que reconhecer essas coisas. Sim. A política de valorização do salário mínimo no governo Lula, uma coisa importante. Uma tentativa de diminuição de impostos no governo Bolsonaro, uma coisa importante. Então, tem coisa boa dos dois lados. E a gente precisa ter equilíbrio para poder discutir e não só torcer. Discussão não é torcida. Porque a partir do momento que eu torço, o Santos estava na segunda divisão, eu sou santista doente. O Santos estava na segunda divisão, o cara vinha me falar, o Santos é um lixo, eu vou brigar com o cara. Eu vou falar, não, o Santos é ótimo, é o maior do mundo, teve o Pelé, teve não sei mais o que. Mesmo estando na segunda divisão. Ou seja, eu não queria encarar a realidade, que o Santos estava mal. Eu precisava, mas eu não queria. Porque é torcida, é paixão. A gente tem que tirar um pouco da paixão, porque política não é para emocionada, a política é para nossa vida. Se a gente não tirar um pouco da paixão, a gente sofre. Fantástico. O nosso podcast ele é curtinho, cara, e já encaminhando para as últimas duas perguntas que a gente tem aqui, Brunão. Você sabe que a Lifetime o nosso grande negócio é gerar valor para a vida do nosso cliente de 3 maneiras, né? Cuidando dos investimentos, cuidando da família, através de wealth planning, planejamento patrimonial e cuidando do business desse cliente, né? Eu volto com essa pergunta para você, né? O que gera valor para a vida do Bruno hoje? Olha, conhecimento. Eu sou um apaixonado por explorar coisas, para conhecer coisas novas, entender de coisas que eu não entendo. A gente não entende de quase nada, né? Mas eu digo, conhecer mais, me aprofundar mais sobre coisas que eu não tenho domínio. Isso é uma coisa que eu tenho, para mim é o que me gera valor. Toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, que eu conheço alguma coisa nova, isso me enriquece e me dá satisfação de vida. Fantástico. E qual legado você gostaria de deixar nessa terra para os seus filhos que vão vir na sequência? Olha, eu espero que dentro de ser uma pequena voz aí dentro de tudo que a gente está vivendo e com tanta gente qualificada discutindo e muito mais preparada do que eu e não sei mais o que, mas ser alguém que possa tentar trazer as pessoas para uma realidade. O legado que eu quero deixar é tentar contribuir para uma discussão de futuro para o Brasil. Eu não sei se eu tenho a capacidade para isso, mas buscando conhecimento, tentando gerar valor para a minha vida que eu quero transmitir isso para as pessoas. Perfeito. Maravilha. Meu amigo,
Que honra te ter aqui, pô, parabéns Muito pela tua obrigada. trajetória, tô sempre te acompanhando aí. O nosso Santos, pô, vamos ver se agora a gente vai, né? Agora com o Neymar, tem que jogar, né? Tem que jogar. É isso aí. Para você que está aí em casa aí, obrigado pela audiência, curta, compartilha, segue, se inscreva no canal aqui, nas redes sociais da Lifetime. Um grande abraço, obrigado, Má, pela tua presença. Obrigada, foi excelente. Obrigada, Bruno. Foi um prazer estar com vocês, viu? E é isso aí, até a próxima.